Vamos mais essa etapa aqui dos circuitos com transistores. Então aqui está um bloco de circuito bem interessante, bem útil, né? Que é o pá diferencial, né? Que basicamente é o que a gente viu ali no final da outra aula, né? Que é mais ou menos essa estrutura, só que aí vamos modificar ele aqui um pouquinho para ficar mais claro a simetria dele, né? Ele é basicamente você ter dois transistores aqui iguais, RC e ter duas entradas, VE1 e VE2, nas bases dos dois transistores, e do emissor dos dois transistores você tem um RE ligando aqui para uma tensão, né, tipicamente negativa, mas dá para funcionar ele também com aqui sendo zero, que tensões positivas, você está trabalhando com tensões positivas aqui também, VE1 e VE2, certo? E na maioria dos casos ele tem, você pega a saída de um lado só aqui, certo? Então como é que a gente analisa esse circuito aqui, tá? Então eu vou fazer a análise puramente aqui de pequenos sinais, tá? De grandes sinais, basicamente a gente pode ver o seguinte: se VE1 igual a VE2, o circuito é todo simétrico, essa corrente vai se dividir em dois, certo? Você vai ter vou fazer essa análise rapidamente aqui. Você vai ter uma corrente aqui IE, que é duas vezes a corrente IE. Então quando você tem VE1 igual a VE2, você tem essa situação 2IE, e aqui a sua tensão de saída vai estar em RC e C aqui, né? Então para tensões iguais você vai estar aqui na sua saída, vamos fazer aqui VE1 menos VE2. Então para ser zero, você vai estar com a saída aqui VCC menos o RC e C. Então, VCC menos RC e C. Se o seu VE1 fica maior do que o VE2, né? Então o VBE desse fica maior do que esse, puxa mais corrente desse lado do que desse, certo? Então você puxa menos corrente aqui, para isso aqui aumentando, essa tensão ela vai subir e vai chegar na hora que ela vai saturar justamente no VCC. Quando você tiver toda a corrente passando por aqui e nenhuma corrente passando por aqui, aí ele satura em VCC. E se você for botando para o outro lado, vai acontecer por simetria a mesma coisa, né? A corrente toda desse lado, e aí você vai ter aqui, né, VCC menos 2 RC e C, né? E para um pequeno sinal você vai ter uma variação dessa tensão, né? Para análise de pequenos sinais, a gente vai ter, né, mais comum a gente fazer aqui, é mais interessante, a gente vai entender mais coisas. Você vai trabalhar, pensar nele nos modos tensão diferencial e tensão de modo comum, né? Basicamente uma mudança de, né, variável de estados aqui. Se a gente pega VE1 e VE2, a gente pode escrever, né, V de saída é AV1 vezes VE1 mais AV2 vezes VE2. Mas a maior parte das vezes isso aqui não é muito conveniente, não vai expressar muita coisa pra gente, certo? Então se a gente definir uma tensão diferencial como sendo VE1 menos VE2 e uma tensão de modo comum, uma V de entrada comum, V de entrada diferencial, e uma V de entrada comum como sendo a média nas duas tensões de entrada, né? Então enquanto a gente aqui equivalentemente a gente pegar o nosso plano, né, a gente tem aqui VE1 e VE2,
a gente está criando, né, essas duas variáveis aí vão ser uma, então VEC aqui e ortogonal a isso aqui. VED é outra, né, uma rotação aqui no nosso plano de estados aqui, né, nossas possibilidades de entrada. Ah, mas isso aí é esteira, mas não precisa entrar nesse detalhe. Se a gente definir isso daqui, né, a gente pode definir uma tensão diferencial pela tensão de entrada diferencial e a tensão de modo comum pela tensão de entrada de modo comum. Vai causar a minha tensão de saída, certo? Então, em vez de trabalhar com VE1 e VE2, trabalhar com a tensão diferencial, que é a diferença das entradas, e a tensão de modo comum, que é o valor médio das entradas, né? E com isso, a gente tem aqui, né, como é que a gente chega no ganho diferencial, certo? Então, se eu tinha, em vez de saída é AVD vezes VED mais AVC vezes VEC, se eu faço VEC igual a zero, isso aqui morre, fica só isso aqui. Então posso pegar meu ganho de tensão diferencial, como é a relação entre minha tensão de saída e minha tensão de entrada diferencial, quando a minha tensão de entrada de modo comum é zero. Minha tensão de entrada de modo comum ser zero significa o quê? Significa, né, que tudo que eu aumento aqui nesse sinal em VE1 eu diminuo em VE2. Se isso aqui para pequenos sinais, eu não vou desenhar um modelo pi híbrido aqui não, certo? Mas isso significa que na hora que eu faço isso e eu aumento o VE1, eu vou aumentar aqui a minha corrente E. Diminui VE2, eu vou diminuir aqui a minha corrente IE desse outro transistor. Em modelo de pequenos sinais, os dois estão transistores iguais, trabalhando com a mesma corrente, tudo simétrico. Então isso aqui vai ser tudo simétrico. Essa corrente aumenta do lado de cá, diminui do lado de cá. A corrente aqui continua a mesma. E continua modo comum, certo? Se a corrente continua a mesma, essa tensão daqui, em modo puramente diferencial, como aumenta a corrente aqui, diminui a corrente aqui, em pequenos sinais, né? Então linearmente, então se aumenta desse lado vai diminuir o mesmo tanto desse lado, essa tensão daqui vai agir como um terra de pequenos sinais, certo? Né? Por quê? Porque aumenta a corrente aqui, diminui a corrente aqui, eu não tenho variação de corrente aqui, essa tensão vai ficar estável, vai se manter a mesma, uma tensão fixa DC para pequenos sinais é um terra. Então, a gente pode simplificar isso aqui, né? O meu VED, né? É a tensão daqui para cá. Significa que se aqui está parado, se eu pego daqui para cá e daqui para cá, eu vou ter meio VED desse lado e eu vou ter menos meio VED desse outro lado. Aqui sendo terra, vamos simplificar isso aqui, usar a simetria do meu circuito e trabalhar só com metade dele. Então vamos quebrar isso aqui e considerar só a metade do meu circuito aqui. E de modo diferencial, o par diferencial ele se resume a isso aqui, certo? Lá no emissor do transistor vai estar praticamente terra, vou ter o RC, V de saída do lado de cá, e meia entrada de tensão diferencial, menos meio VED aqui diferencial, na verdade, do jeito que eu defini. Desse lado de cá. Né? Ou seja, o meu ganho diferencial é o ganho de um emissor comum. Só que esse é o ganho para meia tensão, né?
Aí esse meio menos aqui depende de que lado eu defino o meu VE1 ou VE2, né? Então basicamente a gente pode até ignorar esse meio aqui. Basta trocar um lado com o outro e a gente vai ter um ganho positivo num lado, negativo do outro. Certo? Então meio GM R0 paralelo com RC. Certo? Tipicamente isso aqui vai ficar GM-RC. Né? Então vai ter esse ganho de modo comum isso aqui. Meio porque eu estou, né, para uma tensão diferencial de entrada tal, ela vai ser dividida nos dois transistores, eu só vou ter o efeito como se tivesse metade da tensão. Certo? Então ele tem metade do ganho de tensão do emissor comum. Né? E o ganho de modo comum, então faço a mesma coisa. Meu ganho de modo comum eu vou ter aqui quando eu tiver V de saída pelo sinal de modo comum. Então o sinal de modo comum ele está VE1 e VE2 estão iguais, certo? Então em modo comum com V de entrada diferencial 0, né, para cancelar o ganho diferencial aqui nessa conta, para ele não aparecer, significa ganho diferencial 0, VE1 igual a VE2, então os dois são VE comum. Se os dois estão iguais, quando eu mexer aqui e eu tiver a corrente IE aqui, eu vou ter essa corrente IE aqui também, e eu vou ter 2 IE passando aqui. Para eu simplificar e ficar só com metade do circuito, agora eu vou ter corrente aqui nesse resistor, não vou poder ignorar esse resistor, e mais, eu vou ter passando o dobro de corrente nesse resistor. Quando eu tirar metade desse circuito aqui, vou tirar a outra metade, né, para ficar com esse lado aqui da saída. Tirar metade desse circuito aqui, para minha análise continuar valendo, aí aqui eu vou ter IE, vou continuar tendo IE aqui, porque eu tirei essa parte daqui. Para essa queda de tensão ficar igual, eu vou ter que compensar aqui, um 2RE. Então, a gente analisa isso como um emissor comum degenerado, onde aqui eu tenho duas vezes essa resistência aqui de emissor, fazendo aqui o ganho de modo comum. Né? E aí o meu ganho desse circuito VSC menos GM, não, menos GM nada agora, menos RC sobre 2RE. Né? É o emissor degenerado. Tá? Isso aí vai me dar de modo comum. Tá? Note que para que serve esse par diferencial? Para que eu quero uma tensão diferencial? Então isso aqui serve como entrada, por exemplo, do amplificador operacional. Tá? E aí para um amplificador operacional esse ganho de modo comum não é adequado. E é interessante então que nesse cálculo ele deu menor que o ganho diferencial. Né? E aí tem uma razão, né, que é o CMRR, razão de rejeição de modo comum, que é justamente a relação entre quanto o ganho de modo diferencial é maior que o ganho de modo comum. Então se você pegar o datasheet do amplificador operacional, né, vou pegar um OP07 aqui. Aqui, o AP07, tá aqui o datasheet dele, vamos abrir. E um dos parâmetros dele, vamos achar aqui, ó, CMRR, né, tá aqui, Common Mode Rejection Ratio, razão de rejeição de modo comum em inglês, 123 dB tipicamente, né, normalmente aparece em dB. Né?
né? No caso da gente, nesse amplificador operacional simples, né, aí a gente vai ter, né, menos 1/2 de GM, um R0 paralelo com RC, eu vou simplificar para RC, sobre menos 1/2 de RC sobre RE, né? Então, cancela meio, cancela o meio, cancela RC, cancela LC, né? Eu tenho uma razão de rejeição de modo comum de GM vezes RE, né? GM é IC sobre VT, só para ter uma ideia, com bipolar. RE é, né, então eu colocar ali basicamente o VEE, vai ser VE menos VBE sobre RE, vai dar a corrente de emissor, 2 vezes a corrente de emissor, certo? Aqui não, VE menos VBE menos VE menos VBE, né, sobre RE igual a 2IE, significa que RE, então menos VE menos VBE sobre 2IE, que é aproximadamente menos VE, que vai dar um número negativo, tipicamente vai dar um número positivo, porque a tensão tipicamente negativa, né? Por exemplo, vou alimentar com menos 10 volts, ficaria 10 volts aqui em cima, sobre, e a corrente de emissor, e o IEE por sua vez, né, isso aqui vai dar o IEE, e o IEE é 2IE, né? Então, aproximar isso aqui por 2IC, VE sobre 2IC, né? Então esse razão de rejeição de modo comum aqui vai ficar VE sobre 2IC vezes IC sobre VT, ou seja, menos VE sobre 2VT, né? Então se o VT é 25 mV, esse VE é 10, então só para botar um valor aqui para dar uma ideia do ordem de grandeza aqui, 10 volts sobre, vou botar 25 mV, então 2 vezes 50 mV, vai dar 1 sobre 5, 0,2 1200, né? Vai dar da ordem de 200, né? Que vai dar uns 40 dB, né? Você vê que está bem longe daquele 120 dB de lá, né? Tem outras maneiras de você fazer isso, né? Outros circuitos mais complicados para fazer isso daí, para você isolar e você ter basicamente só um ganho diferencial, mas, né, começa com esse daqui, com o pá diferencial. E é isso.